O engenheiro Ryland Graves sempre se via como uma pessoa simples, contente com as necessidades básicas, como um sistema de hidratação confiável, uma espaçonave que não explodisse no meio de sua jornada, e se o universo estivesse se sentindo generoso, uma bebida refrescante para saciar sua sede. Então, quando ele descobriu a mulher inconsciente deitada nos destroços de um caça-down, sua preocupação inicial não era com atos de heroísmo ou dever, mas sim com o caos iminente que enfrentaria no campo de batalha. Cercando-o estava um cemitério de navios fumegantes e corpos espalhados. A mais recente escaramuça entre o domínio Zenith e os rebeldes das regiões exteriores havia terminado há horas, mas o ar ainda exalava plasma descarregado e carregava um leve e acre cheiro de metal queimado. Ryland estava vasculhando por peças úteis, porque a guerra, não importa quão horrível, sempre deixava para trás artefatos úteis. Então, ele a viu desleixada com uma série de marcas escarlates em seu braço, uma liga de alta qualidade muito avançada para soldados comuns. Ela possuía um braço anormalmente arqueado, seus dedos ainda curvados, em torno de um elegante blaster que parecia valer mais do que toda a sua oficina. Mesmo quando ela estava meio morta, sua presença fazia Ryland se sentir enjoado. Oh, você tem complexidade escrita em todo o seu ser. Não tem. Ryland refletiu, passando os dedos pelo rosto. Ela não respondeu, provavelmente porque estava inconsciente, o que era provavelmente uma coisa boa, porque ele tinha muitas perguntas, a maioria das quais eram menos do que educadas. Um bip baixo ressoou do seu console de pulso, confirmando suas suspeitas. Ryland se ajoelhou e grunhiu enquanto a levantava sobre o ombro. Ela era mais leve do que parecia, mas ainda era pesada. Se ela a acordasse e o esfaqueasse, ele jurou que a deixaria cair de volta ao chão. Ela não o esfaqueou, mas assim que chegaram ao seu ateliê secreto, um galpão improvisado aninhado nas falésias de uma lua desolada, ela sentiu um tremor. Ryland acabara de colocá-la em sua mesa de trabalho quando sua mão escorregou de seu aperto. Seu aperto se fortaleceu enquanto seus dedos circundavam seu pulso em um aperto que lembrava aço-duras. Sua voz tinha uma qualidade autoritária que contradizia sua patente. Ryland se perguntou em voz alta se ele havia salvado um corpo sem vida de uma morte certa. Seus olhos violetas se arregalaram em choque, enquanto cortavam a luz da lamparina de sua oficina, parecendo lâminas de plasma gêmeas. Ele se lembrou do prazer de ter todos os seus membros intactos em território neutro. Ele mencionou uma lua chamada Descanso de Juno, que era em grande parte ignorada por ambos os lados. Ela soltou um suspiro agudo de alívio e irritação. E Ryland acrescentou: "É difícil dizer que você está segura." Seus olhos se desviaram para suas ferramentas esquemas da nave e os droides remendados no canto antes de voltarem para ele. "Você é uma mecânica mais ou menos?" Ele lhe lançou um sorriso travesso. Por um longo momento, ela o estudou como se estivesse tentando determinar se ele representava uma ameaça ou era simplesmente um idiota. Finalmente ela soltou seu pulso e disse: "Eu preciso do meu navio." Ryland suspirou, já arrependendo-se de suas decisões até aquele momento. Sim, a nave é mais uma cratera do que qualquer outra coisa. A expressão dela ficou sombria, mas ele estendeu as mãos, esperando que com algum tempo pudesse consertá-la, ou pelo menos conseguir algo que voasse. Ela não parecia particularmente reassurada, e Ryland hesitou provavelmente devido à dificuldade de consertar uma embarcação desconhecida. Talvez fosse sua expressão de um soldado incerto sobre como terminar o conflito, ou talvez ele fosse simplesmente um completo idiota com um desejo de morte. Digamos apenas que tenho o péssimo hábito de pegar os perdidos que o levou a se voltar para sua bancada de trabalho. Majestade, a menos que prefira sangrar por cima das minhas ferramentas, sugiro que fique quieto enquanto eu curo você.
Ele disse, sua voz cheia de indiferença. Sua expressão permaneceu imóvel, enquanto Ryland, completamente alheio ao atoleiro cósmico em que acabara de entrar, começava a cuidar das pessoas. Ryland murmurou entre dentes, enquanto tentava colocar o ombro deslocado da mulher de volta no lugar. Ela lançou-lhe um olhar fulminante, como se dissesse: se você soubesse o que estava fazendo, eu não precisaria. Ryland então bufou. Oh, desculpe. Eu não percebi que você tinha um diploma em medicina, além do seu óbvio talento para crash landing. Justo quando ela estava prestes a retrucar, ele forçou o ombro dela de volta ao lugar, usando. Houve um estalo agudo, e ela se enrijeceu, mas conteve o grito. Em vez disso, ela cerrou os dentes e exalou pelo nariz como se fosse um dragão, tentando não incinerar alguém. Ryland deu um passo para trás, afirmando que sua visitante inesperada era mais como uma nave estelar ligeiramente amassada, não novinha em folha, mas ainda funcional. Ela flexionou os dedos, demonstrando seu trabalho experimentalmente eficiente, como todas as damas dizem, e não sorriu ou riu. Apesar do público difícil, Ryland aprendeu 3 coisas sobre sua visitante inesperada. Ela estava inquieta e tinha ferimentos. Seu ateliê assemelhava-se a um predador enjaulado, enquanto ele estudava suas ferramentas droides e plantas de naves inacabadas. Era inquietante como observar um navio de guerra decidindo se deve ou não disparar. Ela fez muitas perguntas, algumas das quais eram práticas, como quão longe estavam do posto avançado mais próximo da Zenith e que tipo de patrulhas tinham. Outras perguntas eram mais bizarras, como o que ele sabia sobre o Dominion. Ela o observou mexer em uma bobina de plasma quebrada, e Ryland deu de ombros, perguntando se ele estava olhando para a versão de propaganda ou a verdadeira. Área onde mecânicos independentes como eu são sobrecarregados com pesados impostos, um fantasma de sorriso no segundo, e sim, não sou fã. Ele largou as ferramentas e a encarou questionando por que ela estava planejando escrever uma crítica negativa. Ela permaneceu em silêncio, o que o levou à sua terceira revelação: ela estava escondendo algo. Ele suspeitava disso desde que a viu pela primeira vez, mas agora estava certo de que ela não era apenas mais uma soldada. Sua presença imponente e a avaliação meticulosa de seu entorno o levaram a acreditar que ela estava escondendo algo. Enquanto sua convidada descansava naquela noite, Ryland trabalhava em seu navio, ou o que restava dele, um buraco queimado, propulsores quebrados, e um sistema de navegação que havia explodido em um espetáculo de faíscas. Consertá-la levaria tempo, e eles provavelmente não tinham isso. Fale comigo, garota, ele sussurrou, passando a mão pela fuselagem danificada. Conte-me seus segredos. A nave, sendo uma nave, não respondeu, mas Ryland franziu a testa quando a mensagem soou. O idioma era estrangeiro, mas a seriedade era palpável. Os símbolos não faziam sentido, e o registro da nave não correspondia aos padrões militares de Zenith. Justo quando ele estava prestes a se aprofundar mais na questão, uma voz atrás dele o avisou para não fazer isso. Esquadrinhando os restos carbonizados do gravador de voo, ele a viu parada na porta com os braços cruzados. Ryland sorriu inocentemente e passou os dedos pelo cabelo enquanto acessava os registros da nave. Ele estava apenas verificando se havia um spoiler de alma, mas ela não parecia divertida. Ele parou para apagar os dados, o que a deixou ainda mais curiosa. Não havia ameaça em sua voz, então ela não precisava de uma. Ryland pressionou alguns botões em seu console para apagar o fragmento recuperado. Ela acenou com a cabeça, agradecendo-o. Na manhã seguinte, tudo deu terrivelmente errado para Ryland. Ele tinha acabado de terminar de instalar um desvio de energia quando seus alarmes de segurança dispararam. Uma luz vermelha piscou pela oficina e uma voz sintetizada estalou pelas comunicações, alertando sobre hostis se aproximando.
O estômago de Ryland afundou enquanto ele xingava, folheava os feeds do scanner e via que uma nave de patrulha Zenith estava pousando do lado de fora. Seu convidado já estava ao seu lado, vigiando-o com olhos afiados. Os navios provavelmente eram apenas uma pequena tripulação. Ele olhou para ela e disse: "Equipe de reconhecimento. Eles estão procurando por você." Ela assentiu e disse: "Sim." Ryland suspirou. Ele sabia disso. Tropas blindadas haviam desembarcado e agora estavam vasculhando a área ao redor da oficina. Virando-se para ela, ele perguntou: "Ok? Então eu tenho uma pergunta importante." A sobrancelha dela arqueou-se em uma escala de levemente preocupada. Deveria estar fazendo as malas. Ela checou sua arma e ameaçou matá-la se a encontrassem. Ryland piscou pensando: "Uau, isso é rude, eles nem sequer interrogaram primeiro. Eu vou resolver isso." Ela caminhou em direção à entrada impassível. Preparada como se não fosse recuar diante de probabilidades esmagadoras, ele esfregou as têmporas e pensou: "Sim, o que poderia dar errado?" Em seguida, brandiu seu blaster e a seguiu. Ryland já tinha passado por coisas piores. Em uma ocasião, ele havia acidentalmente ligado os fios de um navio de contrabandista sem perceber que o contrabandista ainda estava a bordo. Aquele tinha sido um dia ruim. Em outra ocasião, ele havia tentado encantar uma caçadora de recompensas para que não o entregasse, oferecendo consertar sua arma. Ela aceitou a oferta dele, mas então procedeu a atirar nele na perna, enquanto estava ao lado de uma mulher ferida, que ele saiu de sua oficina para ver o oficial principal da Zenith, vasculando o prédio com a precisão desapegada de alguém que esperava estar limpando o sangue de suas botas nos próximos 5 minutos. Os soldados que o flanqueavam usavam a armadura de combate preta e elegante das patrulhas de elite dos domínios, e eles não eram do tipo que aceitava subornos ou deixava testemunhas. Ryland sussurrou para Teara. A voz do oficial era fria e autoritária. Ela esperava talvez, mas respeitava a honestidade do oficial da Zenith. "Detectamos destroços de navios não autorizados neste setor. Esta área está agora sob investigação do domínio. Avancem e identifiquem-se." Apesar de seu melhor julgamento, Teara não moveu Ryland. Em vez disso, ela saiu das sombras com as mãos levantadas em um exagerado gesto de paz. "Pessoal, eu sou Ryland e eu sou o proprietário deste lugar. Eu adoro o que vocês fizeram com a tirania espacial e tudo mais, mas eu prefiro que minha loja seja sua." O oficial olhou para Ryland e disse: "Estamos procurando um fugitivo." Ryland ofegou dramaticamente. "Um fugitivo aqui nesta rocha? Isso é loucura. Eu teria te contado se tivesse alguma informação, mas no momento em que Teara saiu ao lado dele, todos os soldados Zenith levantaram seus rifles." Ryland pensando: "Ok, eu vejo como isso parece ruim." Mas Teara não hesitou. Em vez disso, manteve a cabeça erguida e seus olhos violetas fixos no oficial. "Você deveria estar morta", disse o oficial, em um tom incompreensível. Ryland piscou. Zenan já tinha ouvido aquele nome antes, em algum lugar na interminável lista de reais e senhores da guerra que controlavam o setor. No entanto, Ryland se virou e encarou o oficial. Ele inclinou a cabeça levemente na direção dela. Zenan Teara manteve contato visual com o oficial. O oficial o interrompeu dizendo: "Você não pertence aqui entre ladrões e mecânicos. Sua Majestade venha conosco e sua morte será indolor." O estômago de Ryland se revirou ao pensar na rainha governante de 1000 mundos, mulher mais poderosa do domínio, cujo desaparecimento havia colocado metade da galáxia em ele. Apertou gentilmente o nariz para enfatizar seu ponto. "Você não é apenas uma soldada encalhada. Você é a rainha. Em vez de se esconder em algum lugar seguro, você caiu com sua nave no meu quintal." Ryland exalou profundamente sua voz cheia de alívio. Ele se virou para os soldados e perguntou: "Ei, pessoal, qual é a recompensa por entregá-la?"
Teara lançou-lhe um olhar penetrante, fazendo os soldados se enrijecerem. Ryland sorriu, enquanto socava o painel de controle mais próximo, fazendo faíscas voarem enquanto uma chuva de balas atravessava a oficina, estilhaçando metal e fazendo ferramentas voarem. Ele então pegou uma chave de plasma de uma mesa próxima e a lançou em um dos soldados, fazendo-o redobrar seus esforços no plano. O oficial não teve nem tempo de reagir. Atingiu o cara bem no capacete com um clangor satisfatório. Ryland gritou enquanto se abaixava atrás de uma cobertura. "Eu te disse que eu era útil", disse Tara, sua voz mal audível sobre seus tiros rápidos e precisos. Os soldados de Zenith correram para se reposicionar enquanto o oficial gritava ordens, mas Tear já estava se dirigindo para a saída. "Mecânico, vamos!" Ela gritou, a menos que você prefira ficar para trás. Ryland olhou por cima de sua cobertura a tempo de ver um soldado mirando. De jeito nenhum, ele pegou uma granada de choque próxima, puxou-a e a lançou contra o esquadrão. A explosão os lançou pelo ar, faíscas voando através de suas armaduras. Ryland gritou enquanto corria pelo hangar enquanto os alarmes soavam. Mais tropas estavam a caminho. Eles tinham apenas segundos, talvez menos. "Você tem uma nave?" Teara exigiu. Ryland não respondeu, muito preocupado em correr em direção ao seu orgulho e alegria, o jovem que era feio mal mantido e tinha um histórico de voos bem-sucedidos. Incluía palavras como falha catastrófica e explosão inesperada. Mas, principalmente, ele gritou: "Entrem!" antes de soltar a rampa. Teara pulou para dentro, mal conseguindo evitar os soldados que se aproximavam deles. Ryland mergulhou atrás dela, batendo nos controles enquanto as balas ricocheteavam no corredor. Os motores Junker gemeram. Ryland murmurou uma oração aos deuses da mecânica duvidosa e puxou o acelerador. A nave deu um solavanco e então, com um ru que embrulhou o estômago, decolaram escapando do perigo. Um sorriso de canto de boca se espalhou pelo rosto de Ryland enquanto ele sorria. "O que posso dizer, estou cheio de surpresas." Ele então se recostou, esfregou as têmporas e gemeu. "Acabei de cometer traição por uma rainha que eu não sabia que existia. Esta vai ser uma semana realmente longa." O Junker tremeu através do hiperespaço como uma lata de lixo presa a um cometa, e luzes piscavam, painéis de aviso tremeluziam, e algo estava acontecendo abaixo do convés. Ryland estava visivelmente incomodado pelo barulho de batidas, e ele murmurou algo entre dentes enquanto batia no console. Teara sentou-se à sua frente com os braços cruzados e observou-o com sua expressão inexpressiva. Apesar de um corte recente na bochecha, devido à fuga deles, ela parecia tão composta como sempre. Isso era frustrante para Ryland, que estava decididamente não. Com uma mão passando pelo cabelo, ele perguntou: "Você quer que eu explique exatamente como me tornei um criminoso procurado nas últimas 12 horas?" Ela levantou uma sobrancelha e ele respondeu: "Você escolheu me ajudar." Ryland se recostou no assento e suspirou. "Certo, Queenie." Ele perguntou: "Qual é o plano?" Ele tinha assumido que o Dominion não simplesmente perdoaria e esqueceria depois que ele ajudou você a escapar. Mas ela admitiu que eles não fariam isso. Ele esfregou a mão sobre o rosto e murmurou: "Eu odeio não saber." Ela acenou com a cabeça, como se essa resposta fizesse perfeito sentido, o que provavelmente fazia para ela. Ao saírem do hiperespaço, encontraram uma lua árida orbitando uma estrela moribunda. Em um local que parecia reconfortante, Ryland murmurou algo entre dentes. Teara o ignorou, absorvida na transmissão de um código de autorização. Momentos depois, o espaço à frente deles ondulou, revelando uma distorção no vazio. Emergindo das sombras, como uma miragem, um enorme cruzador de batalha com um design inconfundivelmente elegante da Zenith apareceu.
Ryland soltou um assobio baixo dizendo: "Isso não é um ferro velho." Os lábios de Tara se curvaram em um leve sorriso, indicando que não era o sucateiro atracado. Assim que a rampa desceu, guardas armados os encontraram, mas estranhamente, em vez de apontar armas para Tara, eles prestaram continência. Ryland a cutucou dizendo: "Viu, esse é o tipo de saudação que eu queria." Tara o ignorou e avançou enquanto um homem mais velho em um uniforme militar azul escuro se aproximava. Com uma mistura de alívio e cautela, ele fez uma leve reverência e disse: "Sua Majestade, temíamos o pior, mas estou aqui hoje." Em resposta, Tara olhou para Ryland, que ela apresentou como "Sou Ryland", e os olhos do homem se voltaram para ele enquanto a avaliava. Ryland acenou de forma desajeitada, mas o homem não parecia impressionado. De repente, Tara colocou uma mão no ombro de Ryland e disse: "Ele é a razão pela qual escapei. Ele é a razão pela qual estou aqui." Isso lhe rendeu outro olhar desaprovador, mas desta vez com um pouco menos de desprezo. Ryland cruzou os braços e olhou para baixo. Ele não tinha desejo de fazer parte da revolução ou testemunhar seu assassinato. O rosto do homem suavizou, mas ele ainda era Ryland. As horas que se seguiram foram um borrão, enquanto ela gradualmente aprendia a verdade. O domínio Zenith havia traído Teara, planejando um golpe para tomar seu trono. Ela escapou por pouco da morte, com a maioria de seus apoiadores tendo sido mortos ou se escondido, mas agora ela estava aqui para confrontar o que restava de seus inimigos. Falando com uma autoridade composta mesmo quando ferida ou perseguida, ela exalava um ar de domínio celestial. Enquanto isso, Ryland cuidava diligentemente de seus navios, sistemas de armas e tecnologia envelhecida, pois essa era sua área de especialização. No entanto, à medida que seu tempo aqui aumentava, ele começou a sentir uma conexão inquietante com mais do que apenas Survivor, ou mesmo a fuga dessa situação. Ele começou a se importar com Tara, seus princípios e os indivíduos que lutavam por ela. E isso era arriscado. Alguns dias depois, enquanto ele cuidava de um lutador ferido, Tara descobriu sua partida. Ryland hesitou, então suspirou. Ela não parecia surpresa com o perigo. Ele balançou a cabeça dizendo: "Eu não sou um guerreiro rainha. Não sou um líder rebelde. Sou apenas um cara que conserta e fala demais. Eu não pertenço a uma guerra." Depois de estudá-lo por aquilo que parecia uma eternidade, Ryland soltou uma risada seca. "Acho que cumpri minha cota de herói da década. Eu teria morrido sem você." Ele engoliu em seco. Ela assentiu como se aceitasse isso, mas então agradeceu suavemente a Ryland Graves. "Você não precisa me agradecer. O que importa é que você não se mate." Com isso, ela suspirou e deixou a frota escondida para trás. Ryland se recostou, observando as estrelas borradas passarem, mas, em vez de se sentir aliviado, ele se sentiu perdido. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava apenas fugindo de algo. Ele estava fugindo de alguém. Essa realização pesava em seu peito como um fardo pesado. No meio de um movimentado porto estelar, uma transmissão de notícias ganhou vida em uma tela vazia. A rebelião contra o domínio Zenith estava ganhando força à medida que as forças leais à rainha desaparecida continuavam atingindo alvos importantes. Ryland, que estava tomando um gole de sua bebida e assistindo às imagens, suspirou e pegou um tablet. "Certo, rainha," ele sussurrou. "Vamos ver para onde você foi agora." Parece que ele ainda não tinha terminado de ser idiota.